E hoje eu estarei respondendo a seguinte pergunta. A autocorreção de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 14 a 16, nos deve levar a abandonar a teoria da inspiração plena? Graças a Deus, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sola Escritura. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, acione o sininho para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 14 a 16, na nova versão internacional, afirma: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Então, nós vemos aqui nesses versículos, Paulo afirmando que batizou poucas pessoas, ele até agradece a Deus por isso, e ele afirma de que havia batizado ninguém exceto Crispo e Gaio. Mas isto foi um lapso da parte do apóstolo. Paulo se esqueceu. Depois, no versículo 16, ele lembra que também batizou os da casa de Estéfanas. Ele termina o versículo dizendo que não se lembrava de ter batizado alguém mais. Aqui na nova versão internacional, o versículo 16 é colocado entre parênteses para mostrar que Paulo está abrindo uma glosa. Paulo está se autocorrigindo. Tendo esta autocorreção por base, alguns teólogos, alguns eruditos afirmam de que este versículo está errado. Este versículo ele demonstra de que a escritura tem um erro. Raymond F. Collins, perdoe-me a pronúncia, no livro Novo Comentário Bíblico São Jerônimo, Novo Testamento e Artigos Sistemáticos, na página 895, falando sobre este versículo que estamos estudando e sobre outros versículos que demonstram uma escrita humana normal, afirma: os próprios textos bíblicos sugerem claramente que processos humanos normais de escrita estiveram em ação na produção das escrituras. Estas objeções levaram muitos críticos eruditos contemporâneos a abandonar a teoria da inspiração verbal plena. Ou seja, então, de acordo com Collins, os eruditos não creem mais na inspiração verbal das escrituras porque eles veem erro na mesma, como este versículo em que Paulo se autocorrige. Ou seja, se Deus inspirou verbalmente as escrituras, como que ele pôde inspirar o autor sagrado a errar? A Bíblia não é inerrante? Estou parafraseando como que os teólogos liberais, eles falam para criticar a inspiração verbal plena. E quem nos ajuda a defender a inspiração verbal plena é Louis Berkhof, em seu livro Manual de Doutrina Cristã. Berkhof aqui vem nos dizer, na página 35, de que a Sagrada Escritura ela não teve uma inspiração mecânica. Alguns apresentam a Bíblia como se Deus simplesmente ditasse o que os autores do livro tinham de incorporar nos seus escritos, que eles seriam meros escribas do Espírito Santo, registrando seus pensamentos nas palavras da escolha dele. Ou seja, como se os autores eles não tivessem liberdade de escreverem, baseados nos seus conhecimentos, no seu caráter, na sua personalidade, nos lugares aos quais os mesmos se
se encontravam com seus dons e talentos. Mas não foi isto que aconteceu. Berghoff, tendo por base a teologia reformada, ele afirma de que a melhor defesa é a inspiração orgânica. Essa inspiração ela é aceita nos círculos reformados. E outros autores, defensores da inspiração verbal plena, que nos ajudam neste sentido, são Norman Geisler e Thomas Owen, no livro Manual de Dificuldades Bíblicas. Este livro que eu tenho em mãos tem a sua edição no ano de 2015. E aqui na página 19, os autores Geisler e Owen, eles defendem a inspiração orgânica, afirmando de que a Bíblia não foi verbalmente ditada, mas ela foi escrita por autores humanos que empregaram estilos literários próprios, com suas próprias idiosincrasias, ou seja, com o seu jeito de ver as coisas. Então, muitas vezes esses autores se basearam em pesquisas, se basearam em tradições orais, escreveram de acordo com aquilo que eles conheciam, que eles viram, conforme eu falei, mas mesmo tendo esta liberdade, mesmo não escrevendo de uma maneira mecânica, mesmo a Bíblia não tendo sido verbalmente ditada, as Sagradas Escrituras, elas foram verbalmente inspiradas. A Bíblia não foi verbalmente ditada, não houve uma inspiração mecânica, mas a Bíblia foi verbalmente inspirada. E aí Berghoff vem dizer isso na página 39 do mesmo livro, afirmando de que a doutrina da inspiração verbal não sustenta que Deus tenha ditado as palavras da Bíblia, mas orientou os escritores dos livros sagrados na escolha de suas palavras e expressões, de modo a guardá-los de erros, sem menosprezar de qualquer modo seu vocabulário ou suprimir sua individualidade de estilo e expressão. Ou seja, então Deus ele deu orientação para os seus servos, a fim de que os mesmos escolhessem palavras, a fim de que os mesmos se baseassem em suas experiências, dons, talentos, se baseassem em fontes escritas, fontes orais, mas mesmo dando essa liberdade aos autores bíblicos, Deus preservou que os autores passassem informações erradas para os leitores. Então é dessa maneira que os círculos reformados veem a inspiração das Escrituras. E aí, voltando para este nosso texto, a conclusão que nós chegamos é que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever de acordo com a sua memória. Como Paulo se lembrava que apenas Crispo e Gaio havia sido batizado por ele, Paulo, sobre a inspiração divina, escreveu isso, que ele não havia batizado ninguém, exceto Crispo e Gaio. E aí, se lembrando no versículo 16, que Paulo também batizou os da casa de Estéfanas, ou seja, os da família de Estéfanas, o Espírito Santo inspirou o apóstolo a escrever aquilo de que ele havia se lembrado, a fazer uma autocorreção, afirmando de que ele também havia batizado estas outras pessoas. E aí, desta maneira, nós continuamos a crer na teoria da inspiração verbal plena, discordando dos teólogos contemporâneos, desses estudiosos que não têm compromisso com a palavra do verdadeiro Deus. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço
para o meu amigo Juliano, que agora, enquanto eu estava gravando este vídeo, esteve aqui na igreja. Que Deus abençoe a todos. Só a Escritura.